O tema da nossa live é as 3 chaves que transformam o seu futuro. Esse é o assunto da nossa mentoria Ninho das Águias de hoje. E eu quero falar sobre as 3 chaves. E a primeira chave está aqui em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu quero falar sobre essa primeira chave, que é chamada de chave do arrependimento. Então eu quero ser muito objetivo hoje nessa mentoria e eu quero já começar falando sobre essa primeira chave, que é a chave do arrependimento. E como diz aqui o texto, quem encobre as transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Porque encobrir é manter algo escondido, secreto, né? Mas quando você confessa, só quem confessa é quem tem arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é a capacidade de reconhecer erros. Talvez você tenha cometido algum erro, como a nossa proposta aqui é de mentoria. Nós estamos trazendo uma mentoria para você, para as pessoas que estão aqui conosco, que são líderes, com certeza são águias. Tem uma coisa que, às vezes, as pessoas têm dificuldade, que é justamente admitir seus erros. Toda pessoa que não admite erros, todo líder que não admite seus erros, ele tem grandes e sérios problemas em sua liderança. Então, admitir erros é transparência. E quando você admite seus erros, confessa seus erros, você com certeza ganha respeito e credibilidade dos seus mentorados, dos seus seguidores. Se um pastor se arrepende de um erro que cometeu e o confessa, ele com certeza ganha admiração de seus liderados, de suas ovelhas, de seus mentorados, de seus discípulos. Todo líder, todo mestre que consegue ter essa capacidade de arrependimento em seu coração, ele consegue a admiração e o respeito das pessoas. Agora, todo líder autossuficiente que acha que não comete erros ou não admite seus erros, ele nunca vai se arrepender. E toda pessoa que não se arrepende não ganha respeito nem das pessoas e nem de Deus. Deus não respeita uma pessoa que não tenha esse princípio em sua vida do arrependimento. Então, o que o escritor de Provérbios está dizendo é o seguinte: quando você encobre suas transgressões, seus erros, você não prospera. Não tem como ter êxito no seu ministério, no seu mistério, naquilo que você está fazendo. Toda pessoa que encobre erros, ela não consegue ter prosperidade. Ela não tem sucesso, ela não tem êxito em nada daquilo que ela faz. E isso serve para todos os segmentos da vida, do ministério, a vida conjugal, a vida familiar, a vida financeira, a vida secular, a carreira secular. Ela precisa ser uma pessoa transparente com aqueles que estão com elas. Se você é um servo de Deus e você encobre seus erros de Deus, apesar de Deus ser onisciente e conhecer tudo sobre você, porque ninguém pode esconder nada de Deus, você sabe disso, ninguém esconde de Deus, Deus sabe todas as coisas, você sabe que Deus conhece você e você não pode esconder nada dele. Mas uma coisa que Deus faz é não se intrometer na sua vida. Deus fica na dele. Ele espera que nós tenhamos consciência dos erros que cometemos e os venhamos admitir e dizer para Deus: Senhor, eu cometi tal erro, eu falhei, eu não estou bem, eu pisei na bola nesse aspecto. Deus espera essa atitude nossa, entende? Foi o caso de Adão lá no jardim. Todos já leram a história
de Adão e Eva, lá no Éden, né? Quando Deus questiona por que Adão havia se escondido, Deus sabia que Adão havia pecado. Deus sabia que Adão havia cometido um erro e não estava admitindo. Mas Deus não chega de primeira com ele e diz: ó, Adão, estou sabendo que você cometeu um erro, eu sei que você pisou na bola, eu sei que você já comeu do fruto, eu sei que você já violou alguns princípios aqui do jardim. Sei que você já violou alguns códigos aqui do jardim. Foi assim que Deus fez? Não. Deus simplesmente chegou no jardim, na hora que Deus vinha todos os dias, e simplesmente visita Adão. Mas Adão, quando percebe, quando ouve a voz de Deus, ele esconde. Ele se esconde. Diz a Bíblia que ele se esconde atrás das árvores. Não é isso? E Deus pergunta: ô Adão, onde você está? Não, eu estou aqui. Por que está escondido hoje? Deus já sabia que ele havia pecado. Deus já conhecia pela sua onisciência. Mas Deus pergunta de Adão: por que você está escondido aí? Aí Adão: não, eu estou nu. Ué, quem disse que você está nu? Sabe o que é? Que eu comi da árvore que o Senhor havia proibido e agora eu descobri que eu estou nu. Entende? Então Deus sabia que Adão estava nu porque havia pecado. Mas Deus já havia visto Adão nu outras vezes. Só que Adão não tinha consciência disso. Mas o que eu quero dizer para você? Que de Deus ninguém esconde nada. Agora, Deus espera que nós tenhamos a humildade e a responsabilidade de admitir que cometemos erros. Então, essa é a primeira chave que transforma, que destrava o futuro de qualquer pessoa. É admitir que errou, é ter responsabilidade de falar: olha, eu falhei mesmo, eu errei, eu cometi erros, mas não tentar justificar, porque foi o caso de Adão. Adão tentou justificar: não, porque sabe o que é? A mulher que o Senhor me deu, e essas coisas todas. Nós não temos que levar justificativas para Deus e para ninguém. Se você cometeu um erro, admita. Isso é hombridade, isso é honroso, isso é de Deus, isso é bênção. Deus aprova qualquer pessoa que admite suas falhas. Então, arrependimento é justamente isso. É a capacidade de admitir seus erros, de reconhecer que errou, confessá-los e abandonar, como diz aqui o texto de Provérbios. Quando você esconde os seus erros, não admite seus erros, você não prospera. As coisas não andam, tudo trava na sua vida. Mas quando você admite que errou, as coisas são liberadas. Tudo acontece, tudo flui. É importante entendermos isso. As pessoas continuam negando os seus erros, não admitem suas falhas, né? Porque acham que vão ser julgados pelas pessoas, ou muitas vezes porque o líder é uma pessoa que sempre foi dura, passou aquela imagem de autoritário, de autossuficiente, e agora não quer admitir que falhou, que não quer que as pessoas vejam suas fraquezas. Mas arrepender-se, admitir erros não é fraqueza. Isso, na verdade, é inteligência, isso é demonstração de força, isso é demonstração de coragem, isso é demonstração de honradez. Quando a gente admite uma falha, que erramos. E é justamente a partir daí que a cura, que a libertação, que a transformação começa a acontecer. Então, para qualquer segmento da vida, o arrependimento, a correção, só vem a partir do arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos, reconhecemos nossos erros, pode haver correção, pode haver mudança, pode haver transformação. Eu só queria trazer aqui, antes de darmos prosseguimento nessa questão do arrependimento, queria trazer 2 exemplos aqui interessantes. Aliás, há 3 exemplos de arrependimento e mudaram de vida e tiveram a aprovação de Deus. Primeiro foi Zaqueu, em Lucas 19. Talvez você já leia a história de Zaqueu. Você conheceu Zaqueu? Você já conhece a história de Zaqueu? Você sabe o que Zaqueu fez? Quando Jesus entra na sua vida, entra na sua casa,
A Bíblia diz que Zaqueu reconheceu que havia defraudado algumas pessoas. E então ele diz: Senhor, depois da declaração de Jesus, quando Jesus diz assim: hoje chegou salvação aqui, eu vim na tua casa, estou aqui contigo, começou a conversar com ele. Aí Zaqueu diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu estou decidido a devolver 4 vezes mais para as pessoas. Zaqueu está demonstrando a lei da restituição que estava lá em Levítico. Por quê? Zaqueu, naquela hora, entendeu que ele havia defraudado algumas pessoas. E ele se arrepende disso diante de Jesus, e ele diz que está disposto a refazer essa rota, a ir até as pessoas, né, procurar as pessoas que ele havia defraudado para devolver a elas aquilo que ele havia tirado a mais das pessoas, uma vez que Zaqueu era cobrador de impostos. Talvez ele havia agido com atitudes de corrupção, de desonestidade, tirado um pouco mais além do que era devido na cobrança dos impostos, e ele decide ir. Então isso é sinal de arrependimento. Um outro exemplo que vemos aqui é do filho pródigo. O filho pródigo de Lucas 15, o filho pródigo comete erros contra o pai, não é isso? O filho pródigo, ele sai da casa do pai, antecipadamente, ele se emancipa, ele vai embora, ele pede a herança antecipada, vai embora, destrói toda a herança, ele é o filho pródigo, não é? A palavra pródigo quer dizer perdulário, aquele que destrói as coisas, aquele que esbanja, aquele que acaba com heranças, com coisas importantes. Então nós temos o exemplo do filho pródigo. Ele é um perdulário, ele destrói toda a herança que o pai dá, ele acaba com tudo, e quando ele se vê numa situação muito desagradável, né, a Bíblia diz que ele estava guardando porcos e tinha desejo até de comer, estava passando tanta necessidade que ele tinha desejo de comer as alfarrobas, a comida que os porcos, a lavagem que davam para os porcos. Olha, que coisa terrível. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende da atitude que ele cometeu. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os trabalhadores têm abundância, têm fartura, e eu aqui estou numa miséria. Então vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que ele me dê um emprego, pelo menos, né? Porque ele já se achava indigno de ser chamado filho, mas ele queria pelo menos um emprego, porque sabia que o pai era tão justo, tão honesto, que tratava os seus empregados com honra, com generosidade, né? Então ele sabia como é que o pai tratava seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores. Então nós vemos o exemplo de alguém que comete um erro, mas que se arrepende e volta. E quando ele volta, ele é restituído. O pai devolve a honra, devolve a dignidade e a identidade de filho. Não é isso? Deus devolve, dá a ele um vestido novo, uma vestimenta nova, coloca um anel que simbolizava a aliança e a identidade do filho no rapaz, dá sandália para ele vestir, para ele calçar, que estava com os pés descalços, manda matar um novilho que estava sendo preparado justamente para uma ocasião especial, faz uma festa. Isso é restituição, quando há arrependimento. E o próprio Jesus encerra a parábola dizendo: assim a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas essa verdade, ela serve para todas as áreas da vida. Quando você está liderando erradamente, comete erros e se arrepende, você é celebrado. Os teus funcionários na tua empresa trabalham com muito prazer, trabalham com mais dedicação, com mais vontade, com mais alegria, produzem com mais eficácia. Não é assim? Na igreja, se um pastor, se um líder que comete erros, se arrepende, pede perdão, ele é tratado de forma digna, os seus liderados, suas ovelhas, seus mentorados o abençoam, o honram. Não é assim? Por quê? Porque sabem que aquela pessoa
é humano, é igual a elas. Comete erros, mas se arrepende. E é o que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então, vamos entender isso. Nós vemos a história do Davi, por exemplo, né? O Salmo 50, aliás, o Salmo 51, narra a história de Davi. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi cometeu terríveis pecados. Ele adultera com uma mulher, obviamente casada, e se apaixonou pela mulher, e para ficar com a mulher, porque ela é engravida, e ele tem que simular a situação, e o que ele faz? Ele então ele simula uma situação para matar, para que o marido da mulher seja assassinado na guerra, para que ele possa ficar com a mulher e ninguém descubra que a mulher havia traído o marido e que aquela criança era filha do próprio rei Davi. Então foi um pecado terrível que Davi comete. Possuiu a mulher dos outros, a mulher do próximo, cometeu um grande pecado de adultério e ainda por cima forja todo o assassinato do marido daquela mulher, para ficar com ela. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Natã, que era uma espécie de conselheiro, de mentor para Davi, chega para ele e fala sobre a dimensão do problema dele, do pecado que ele havia cometido, a Bíblia diz que Davi se arrepende. Ele cai ao chão de joelhos, arrependido, e ele então confessa seus erros, pede perdão a Deus e muda. E depois de tudo isso, a história do rei Davi mudou. Então o arrependimento gera transformação, mudança. Por isso que o texto que lemos é: quem cobre suas transgressões não prospera, mas quem confessa e as deixa, alcança primeiramente a misericórdia de Deus e, consequentemente, alcança a prosperidade, alcança a bênção. Não é isso? Então é importante a gente entender essas coisas. E a segunda chave é chamada de atos de justiça. O que são atos de justiça? Todo ser humano precisa praticar ou ter atos de justiça na sua vida. Atos de justiça são ações, são frutos, são sementes que a gente faz de justiça, de bem ao mundo. Queria ler aqui um texto para você, também em Provérbios, capítulo 21, verso 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer ao Senhor sacrifícios. Olha só. Então, ao invés de ofertas de sacrifício, praticar justiça e fazer aquilo que é certo é muito mais aceitável por Deus. Então, atos de justiça é uma coisa que todos precisam fazer. E nessa mentoria dessa tarde nós estamos trazendo isso para você. Essa é a segunda chave para você desatar o seu futuro, para você ser muito abençoado e ter conquistas maravilhosas no seu ministério, na sua liderança, nos seus empreendimentos, em tudo aquilo que você quer fazer e pretende fazer. Atos de justiça. O que são atos de justiça na prática? São atitudes, né, que você precisa fazer, ajudando pessoas, fazendo bem para as pessoas, praticar aquilo que facilita, que ajuda a vida dos outros, semear bondade por onde você for, levar o bem para todo mundo, ajudar pessoas, ajudar crianças abandonadas, ajudar asilos, ajudar na prática do bem para uma população. Hoje, por exemplo, o sistema político do Brasil, ele foi eleito pelo povo para os governantes, né, os parlamentares foram eleitos pelo povo para quê? Para ajudar o povo, para em contrapartida fazer leis que beneficiem o povo, fazer projetos que tragam benefícios para o povo. Mas o que menos vemos é isso. E muito pelo contrário, eles se beneficiam. A corrupção está instalada lá dentro. Existe corrupção em outros segmentos, inclusive na igreja, existe.
mas dentro do sistema político é pior. A corrupção é escancarada. E pior que tem gente querendo voltar para continuar as suas malandragens. E eu não estou falando de uma pessoa especificamente, estou falando de todos, aqueles que já viveram de corrupção, de enganar os outros, querem voltar sempre. Eles têm fome disso, porque eles sempre viveram isso a vida inteira. Então, o que é esses atos de justiça? É você praticar o bem. Quantas pessoas hoje estão necessitadas no mundo de moradia, de um sistema de saúde bom, de escola, de coisas, de programas de projetos que gerem empregos, enfim, que supram as necessidades básicas das pessoas, e hoje nós temos muita dificuldade. Então, atos de justiça é algo essencial na vida de qualquer líder, de qualquer mentor, de qualquer homem de Deus ou mulher de Deus. Praticar a justiça. Por isso que a igreja, ela peca muitas vezes em não praticar isso. Jesus nos mandou pregar o evangelho, sim, mas também nos mandou amparar órfãos e viúvas e ajudar as pessoas necessitadas. Olha o que o apóstolo Tiago fala sobre atos de justiça. Tiago, capítulo 2, verso 14. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, daquilo que consome dia após dia, e um de vocês que tem possibilidade de lhe disser: vá em paz, aqueça-se sozinho, alimente-se sozinho, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, o que o apóstolo Tiago está dizendo? Nós precisamos aprender algo super importante aqui. O quê? Atos de justiça é fazermos o que precisamos fazer. É agirmos de acordo com aquilo que está em nossas mãos, naquilo que nós podemos fazer. Se você pode ajudar um necessitado, por que você não faz? Se você deixa de fazer, você está sendo injusto. Não é isso? Você não está sendo honesto. Se você pode dizer para alguém: eu vou te ajudar, e nega naquela hora, se a pessoa chega com você e diz assim: eu posso te ajudar hoje? E a pessoa diz assim: não, volta amanhã, ou volta depois de amanhã. E ela poderia ter te ajudado hoje, mas para dificultar a sua vida, ela te manda voltar amanhã. Isso é desonestidade. Isso não é ato de justiça. Ato de justiça é você saber facilitar a vida dos outros. Eu sempre tenho uma ideia comigo, importante dizer aqui para você. Parece que eles escolhem as pessoas mais amargas para colocar nas instituições públicas. Você já foi numa instituição pública? Já foi atendido por alguém? A atendente ou atendente que está lá, muitas vezes está com raiva, parece que o mundo todo o culpou por alguma coisa, ele está com aquela cara fechada, alguém chama de cara de carranca, sabe? Aquela cara de raiva. Você fala com ela, você dá um bom dia, mal a pessoa responde, ela está sempre mal-humorada, ela não dá a informação certa, ela tenta de todas as formas, ao invés de facilitar a vida das pessoas, ela procura dificultar. Se ela poderia abrir a gaveta e resolver o teu problema, ou entrar no computador e digitar algumas coisas lá rapidinho, alguns textos, e mudar a situação para resolver o teu problema, ela faria isso em pouco tempo, mas ela
por preguiça, ou por ser uma pessoa muito mal resolvida, ou por estar com sua alma muito amargurada, ela vai lá e diz para você, com aquele mau humor, dizendo, olha, não vou resolver agora, não dá para resolver, volta amanhã, ou então já está no horário do meu, já estou encerrando o meu expediente, vai embora. E ela não te dá aquilo que você gostaria. Isso é um ato de injustiça. Isso é uma atitude que não é coerente, não é certo, não é boa para alguém que pretende ser bênção e influenciar a vida dos outros. Então vamos atentar para esse detalhe, que é muito importante entendermos. E o que Tiago está dizendo é justamente isso. Se você pode resolver o problema de uma pessoa hoje, por que você vai deixar para amanhã? Mas a nossa geração está cheia de pessoas. Então, como funcionário de uma empresa, se você pode resolver o problema de alguém, resolva. Se você é um funcionário público e tem sobre você, sobre as suas mãos, a responsabilidade de um setor, de abençoar pessoas, de resolver a vida dos outros, por que você não faz? Isso vai destravar teu futuro, porque tudo que você faz hoje em atos de justiça ou de injustiça são semeaduras. As nossas ações são semeaduras. Se você tem atos de justiça, esses atos de justiça são sementes. E essas sementes irão brotar no futuro. Então a tua colheita vai ser em cima dos teus atos de justiça. Ou das tuas atitudes de injustiça. Faz sentido isso aí para você? É importante a gente entender. É importante a gente compreender isso. O bem que você faz hoje destrava, como disse aqui a Indira, o bem que você faz hoje destrava o teu futuro, desbloqueia o teu futuro, abençoa você, porque atitudes de justiça são sementes, são semeaduras, e ninguém colhe sem semear, mas todos colhem quando semeiam, não é isso? Então é importante. Tem gente que está colhendo frutos hoje de atitudes, de atos de justiça praticados alguns anos atrás. Por outro lado, tem gente que está colhendo hoje um futuro bloqueado, um futuro sem respostas, um futuro sem prosperidade, sem bênção, todo travado, todo bloqueado, todo amarrado, porque lá atrás teve a oportunidade de semear a justiça e praticou a injustiça. Faz sentido isso aí para você? Então é importante a gente entender essas coisas. Vamos compreender a palavra, vamos entender a palavra. Então pratique a justiça, porque toda obra de justiça é semente lançada para o seu futuro. E o teu futuro vai te proporcionar essa colheita, entende? Seja para qualquer segmento da vida. Então pega aí essa mentoria, pega essa chave. E a nossa terceira chave, que é uma chave super importante, e você vai aprender e vai precisar dela no seu futuro, para destravar o seu futuro, é justamente a chave da oração, da intercessão. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quem disse isso foi Jesus. E Jesus sabe o que está dizendo. Ele disse: tudo o que vocês pedirem na oração, e se vocês crerem, vocês vão receber. Oração, por que Jesus disse que a oração é importante? Porque oração é uma chave de acesso. Oração é acesso. Todas as vezes que você ora sobre algo, você acessa essa chave. Então, no futuro, você vai precisar da chave da oração para acessar algumas coisas, inclusive portas impossíveis
que naturalmente são impossíveis hoje para você, com a oração ou através da oração, essas chaves, essas portas são abertas. Amém? Então entenda isso. Oração é acesso. Acesso ao coração de Deus, acesso à sala do trono, acesso à misericórdia de Deus, acesso ao amor de Deus, acesso à vida de Deus, acesso à compaixão de Deus sobre você, acesso às respostas de Deus para você. Faz sentido? Então ora quando você precisar. Todos os grandes líderes da história oraram. Por quê? Porque oração é uma grande ferramenta, é uma ferramenta muito poderosa que todos os grandes líderes sempre usaram. Na história nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar os líderes, personagens da Bíblia, aqueles que nós conhecemos, todos eles usaram oração e a intercessão como chaves para abertura de muitas portas e muitas conquistas em sua vida. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os grandes patriarcas, Davi, todos usaram a ferramenta da oração. Por quê? Porque, como eu disse para você, oração é acesso. Oração é a chave que nos faz acessar o coração de Deus, a mente de Deus e o trono de Deus. Os profetas usaram a oração. Você conhece um profeta da Bíblia? Pois esse profeta orava. Leia a história dele e você vai ver que esse profeta era um homem de oração. Vários nós vamos encontrar orando. Os reis, a grande maioria dos reis que estão na Bíblia, todos foram homens de oração. Eles oravam. Para quê? Para Deus abençoar seu reinado. Eles oravam para Deus abençoar seu trabalho, para Deus abençoar sua administração, para Deus abençoar e dar sabedoria, para que eles pudessem liderar o povo com inteligência, com sabedoria, com prosperidade, com generosidade. Entende? Então, oração faz parte da vida de um grande líder. Davi sempre usou a ferramenta da oração continuamente. Você lê a história de Davi nos Salmos. Todos os Salmos são oração. É Davi orando, pedindo a Deus. Para Deus guardar dos seus inimigos, para Deus dar vitória nas batalhas, nas guerras, fortalecer sua fé, seu ânimo, sua esperança, suas perspectivas e expectativas. Você vai sempre ver a oração na vida dessas pessoas. Neemias, usou as ferramentas da oração quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Você já leu provavelmente sobre Neemias. Você vai ver que a oração era contínua, era constante. Então a vida de qualquer pessoa que quer ter sucesso, que quer empreender, que quer conquistar, que quer ter êxito na sua vida, seja ministerial, familiar, seu casamento, suas finanças, sua carreira profissional, qualquer área da sua vida, precisa aprender o caminho da oração e fazer uso dessa grande ferramenta chamada oração. Oração pode muito em seus efeitos. Não vamos esquecer disso. Você já leu a história de Josué? Josué conquistou cidades orando, buscando a Deus. Daniel, na Babilônia, foi outro sujeito de oração. Conquistou, ganhou posição, ganhou honra, respeito orando. Os amigos de Daniel, oração. Os apóstolos, qualquer apóstolo que você lê a história, você vai ver que eram homens de oração. Então, oração é uma chave. Por quê? É a chave que destrava o seu futuro, é uma chave de acesso. Aprenda a desenvolver a oração. Jesus ensinou a orar. Mateus capítulo 6, Jesus ensina a orar. Jesus era um homem de oração. Apesar de ser Deus, apesar de estar com a divindade em sua vida,
Mas ele orava, ele ia para o monte, passava a noite em oração, escolheu seus 12 discípulos depois de uma noite de oração, sempre tomava decisões depois de orar. Oração faz parte da vida de qualquer pessoa que queira ter sucesso na vida. E não esquecendo que isso aqui é uma mentoria. Estou ensinando para você valores, princípios, porque uma mentoria ensina valores, ensina princípios que vão desatar a nossa vida para conquistas importantes e muito significativas. Então, pega essa chave com você. Então, as 3 chaves a primeira de todas, arrependimento, atos de justiça, a segunda, e a chave da oração. Todas as pessoas que eu conheço que oram, elas têm sucesso, elas têm êxito no seu ministério, no seu mistério. Talvez você diga assim para mim, mas eu não conheço muito de oração, não sou muito de oração. Talvez você até diga assim, eu nem sou crente, como é que eu vou orar? Deixa eu dizer aqui para você, oração não é princípio de crente. Oração é princípio de filho de Deus. Oração é princípio de qualquer pessoa que queira ter intimidade com Deus. E o que é orar? Orar é falar, é agir em palavras. Você fala com Deus. Falar o quê? O que te vier à cabeça. O que você tem desejo de dizer. Você tem um projeto? Diga, Senhor, eu te apresento esse meu projeto. Abençoa ele. Prospera. Se é um projeto que depende de clientes, você precisa de clientes, então peça a Deus, abençoa o meu projeto. Para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso, eu preciso de clientes. Então coloca clientes na minha vida. Traga clientes para os meus negócios. Isso é oração. Deus, abençoa a minha casa, a minha família, vou casar. Vou construir uma família. Eu nem sei direito o que é uma família, nem conheço direito os familiares do meu futuro marido ou esposa. Mas o Senhor conhece. Então, que eu não entre em cilada, que esse casamento seja uma bênção, que eu não tenha que sofrer, que esse casamento não seja um problema na minha vida. Isso é oração. Você vai começar um ministério, apresente o seu projeto para Deus, ora para Deus abençoar, para Deus fazer presente, para Deus estar junto. Aí você pode dizer assim, mas quando se abre o ministério, então já tem a bênção de Deus? Nem sempre. Não confunda as coisas. Tem gente que está abrindo o ministério aí sem bênção de Deus. Eu estou falando para você levar para a presença de Deus e ter a bênção de Deus para aquilo que você quer empreender. Isso é importante para você. Então, oração é isso. É você abrir seu coração para Deus, pedir para Ele abençoar. Agora tem um detalhe importante sobre a oração que você precisa aprender. A palavra oração é uma palavra, antigamente a gente usava essa palavra, hoje não usa mais, mas vou usar uma palavra chamada palavra composta. Ela é uma palavra junta, mas é composta, que a palavra oração vem ora de oral. Oral é o que sai da sua boca, é falar. E ação vem de ação, de atitudes, de atos. Então poderíamos dizer que a oração é um conjunto, entende? De falar e agir. Você declara e faz, você proclama e faz. Vai para ação, vai para atitude, entende? Até porque não tem sentido a gente orar e não fazer, não é? Se você ora, pede algo e não faz, é a mesma história que você está desempregado e ora e diz, Senhor, abre a porta de um emprego para mim. Só que você não coloca currículo, né? Você não envia currículo, que hoje não se coloca mais na porta das empresas, nas caixas de correio. Hoje se manda por e-mail. É assim? Por WhatsApp, pelas redes sociais. Mas você não faz. Ou acorda tarde e não se preocupa com o emprego, pede algo, mas não parte para ação. Não é isso? Então, ora e age.
dentro daquilo que você quer. Mas faz parte do sucesso de todo empreendedor essas 3 chaves. Quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, familiar, financeira, profissional, seja ela qual for, ministerial, as 3 chaves vão destravar, vão abrir e desbloquear o seu futuro. Arrependimento, correção de erros, atos de justiça, não esquecendo que as ações de justiça são sementes, e toda semente tem colheita, você vai colher, e oração. Ora e age. Oração é acesso. Você consegue acessar o mundo espiritual, o coração de Deus, a sala do trono, e tem a bênção para a sua vida. Então, essa é a mentoria de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Eu faço votos que você tenha muita prosperidade, muita saúde, muita paz no seu coração e que seja muito, 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 muito abençoado. Tá bom? Vamos só orar aqui, encerrar a nossa mentoria de hoje.